Olá pessoal, vamos definir o conceito de matemática morfológica para o domínio Z3, ou seja, para lidarmos com imagens com níveis de cinza. Até o momento aprendemos a matemática morfológica em Z2, ou seja, aprendemos a lidar com imagens binárias até o momento. Para entendermos a morfologia em Z3, é importante interpretar as imagens com níveis de cinza como se fossem superfícies. Okay? Por exemplo, nessa imagem aqui, que tem alguns lugares ou regiões mais claras, essas regiões mais claras caracterizam como se fosse um pico em uma superfície, como está indicado aqui nesta figura, né, nesta visão tridimensional da imagem. Então as imagens para nós com níveis de cinza serão interpretadas como se fossem superfícies e as operações morfológicas serão aplicadas sobre a função f de xy, onde f de xy indica a altura na coordenada xy. df, que será usado mais à frente, df indica o conjunto das coordenadas da função, ou seja, qual é a região, qual é o conjunto de coordenadas que se aplica a esta função. Vamos definir então a nossa primeira operação morfológica em Z3. A operação dilatação para imagens com níveis de cinza é definida da seguinte forma. Esta simbologia indica a dilatação da imagem F pelo elemento estruturante B. E nós vamos calcular o máximo entre a altura da função deslocada, que é a nossa imagem deslocada nas coordenadas x, y de deslocamento, e da altura B. Então, máximo entre a altura de F, a imagem deslocada, mais a altura B, tal que essas coordenadas estejam no domínio da imagem, ou seja, na projeção, e xy estejam no domínio do elemento estruturante. Então, para observar o efeito, considere uma seção da imagem, apenas uma direção, ok? F seria a nossa imagem, apenas olhando uma seção dela. E o elemento estruturante indicado aqui na figura como sendo uma retângulo. Okay? Se nós encontrarmos as coordenadas para cada valor, né, de ST, tal que o S menos X e o T menos Y estejam no domínio de F, e também a coordenada XY esteja no domínio do elemento estruturante, nós vamos encontrar que o valor para, por exemplo, essa posição é o máximo, porque a função aqui é zero e este ponto aqui é a altura de B. Se eu continuar andando com esse elemento estruturante, eu vou observar os valores que vão fazer parte do conjunto ou do resultado de dilatação. Okay? Se olharmos aqui nesta figura, a linha pontilhada indica a imagem, ou seção da imagem, e a linha contínua significa o resultado da dilatação nesta imagem. Então, observa como eu vou encontrar esses pontos andando com o elemento estruturante e procurando o máximo entre a altura da superfície e a altura do elemento estruturante. Então, é uma operação bastante simples, um pouco similar ao caso binário. A interpretação da operação dilatação para imagens com níveis de cinza deve considerar que as coordenadas devem estar dentro dos domínios respectivos, tá? E que haverá dilatação similar ao caso Z2, onde os dois conjuntos, naquele caso, se sobrepunham por ao menos um elemento. Então, a imagem resultante que nós observamos, imagem agora com níveis de cinza, ela é mais alta, tá? E os detalhes, entradas ou valores que são mais escuros, tendem a ser reduzidos, tá? Ou mesmo eliminados, dependendo da forma do elemento estruturante, tá? E também das alturas do elemento estruturante associado à operação dilatação. Outra operação muito importante em morfologia Z3 para operar com imagens com níveis de cinza é a operação erosão. A operação erosão, analogamente à operação dilatação, ela utiliza aqui o mínimo entre a altura da imagem deslocada, subtraindo a altura do elemento estruturante. Lembrando que a operação dilatação foi definida como o máximo
da imagem deslocada mais a altura do elemento estruturante. Portanto, o efeito que nós vamos observar é o seguinte: considere aqui na linha pontilhada uma seção da imagem original. Após subtrairmos a altura, estaremos nessa posição, né? Subtraímos a altura do elemento estruturante, estaremos nessa posição indicada pela linha contínua. Okay? Então, isso equivale a você andar com o objeto, o elemento estruturante, e calcular o mínimo nessas posições aqui, desde que as coordenadas estejam no domínio indicado, respectivo, conforme a expressão acima. Então, a erosão ela vai tornar a imagem, né, dependendo da estrutura e do seu domínio, vai tornar a imagem mais escura, como vamos observar à frente. Neste exemplo, nós observamos que na imagem original foi feita uma erosão, ok? Se olharmos através de uma visualização de superfície, a imagem original seria vista desta forma aqui, como está ao lado direito, enquanto que a imagem erodida estaria aqui neste lado direito embaixo. Então se observa que a erosão realmente ela desgasta a imagem, torna ela mais escura, mas o efeito aqui, dependendo do elemento estruturante, dependendo do seu domínio, vamos ter efeitos bem diferentes, não é uma simples redução de amplitudes, ok? Então, tudo em morfologia depende da forma do domínio, das alturas associadas aos objetos que nós estamos usando para operar a operação, nesse caso, erosão. Então, nós podemos observar que as condições de coordenadas elas devem estar no domínio da imagem e as coordenadas x, y devem estar no domínio do elemento estruturante. Isso é similar à erosão em Z2, para imagens binárias, onde o elemento estruturante, no caso da imagem binária, deveria estar completamente contido no conjunto do elemento ou imagem que estava sendo erodida. Okay? O resultado final da erosão em Z3 é que a imagem ficará mais baixa, a superfície será desgastada, ficará mais escura a imagem. Os picos mais estreitos, provavelmente, mais claros, tendem a ser mais reduzidos ou eliminados, dependendo, obviamente, da forma do elemento estruturante e das alturas associadas a ele. Um exemplo interessante para observarmos o efeito da erosão é o seguinte: a imagem A é a imagem original e a imagem E é a imagem erodida. Okay? Então essa aqui é a imagem original, imagem A, a imagem E é a imagem erodida. As outras imagens serão versões que foram limiarizadas com diferentes valores de limiar. Por exemplo, aqui temos 80 limiar da imagem original, 120 até 180. Observe que esse processo de limiarização poderia eventualmente tentar, né, nos auxiliar a identificar os grandes objetos. Contudo, observa nesta primeira linha, para a imagem original, a limiarização ela causou vários ruídos morfológicos. Agora vamos observar para a linha de baixo, onde tem a imagem erodida. Observe que o processo de erosão, após ser linearizado com diferentes valores, aqui temos 80, 120, 180, observe que eu consegui observar os elementos, digamos, mais altos, estruturas maiores, facilmente, sem eventualmente algum ruído que aparece bastante no caso anterior. Então, uma das formas de você aplicar morfologia Z3 é para evitar, por exemplo, alguns ruídos morfológicos que são dificilmente tratados de outras formas. Da mesma forma que no caso Z2, para imagens binárias, a morfologia em Z3 também apresenta a propriedade da dualidade, ou seja, nós podemos obter uma operação, por exemplo, da erosão, através de uma operação de
dilatação se fizermos os complementos e operações adequadas, ou seja, uma é dual da outra, conforme a expressão similar a que nós já vimos para o caso binário. Observe aqui mais um exemplo, que temos uma imagem original, né? Ela foi dilatada, aqui é dilatação, observe o efeito da dilatação, né? Nós tivemos aí uma imagem mais clara, mas não somente mais clara, apenas reduziu, né, alguns vales, algumas entradas, de acordo com o elemento estruturante. Então não é simples aumento de amplitude, depende muito do tamanho, né, do elemento estruturante utilizado, neste caso, para dilatação. Na imagem de baixo, nós temos o efeito da erosão. Observe que a erosão ela eliminou basicamente os picos que eu tinha aqui nesta pedaço de couro. Então, observe que esses picos eles sumiram, justamente porque são pequenas estruturas, pequenos picos que o elemento estruturante, no caso da erosão, destruiu completamente. Então nós temos dois efeitos diferentes, que não é uma simples alteração de amplitudes, vai depender muito da forma do elemento estruturante utilizada. Da mesma forma que temos em Z2 abertura e fechamento, a morfologia em Z3 oferece estas duas operações. A abertura, como estamos lembrados, é uma sequência de erosão seguido de dilatação. Só que agora essas operações são operações em Z3. Okay? O fechamento, similarmente, indicado aqui nesta equação, ela também é uma sequência de operações morfológicas, no caso agora em Z3. Nós temos uma sequência de dilatação seguido de erosão para configurar uma operação de fechamento. Okay? Para entendermos melhor qual é esta operação, o efeito que nós temos é o seguinte: no caso da abertura, o elemento estruturante está rolando por baixo da superfície e aonde ele encosta é o resultado que fica. Então eu tenho aqui a estrutura, eu vou usar uma bolinha, e eu passando por baixo, eu vou encostar nos pontos. Eu não posso entrar mais aqui porque não cabe a bolinha. Então nos pontos onde eu vou passando, eu vou criando aqui o resultado final, que é o efeito da abertura. Observe que a abertura ela vai reduzir alguns picos salientes, estão vendo? Esses picos salientes aqui vão ser reduzidos drasticamente, porque eles não conseguem conter, ou seja, eu não consigo colocar a bolinha mais para dentro, então a superfície resultante é aquela que encostou na bolinha, ela entrou, né, ou rolou por baixo da superfície. Da mesma forma, o fechamento. O fechamento é uma sequência de dilatação, certo? E depois erosão. Então, o efeito final é termos a bolinha agora rolando por cima. Então, o efeito da operação fechamento para o caso Z3, eu tenho aqui uma seção da superfície da imagem, passando a bolinha por cima, certo? Eu vou ter a superfície resultante. Observe que neste ponto aqui eu não consigo entrar neste vale. Este vale particular aqui ele é muito estreito, a bolinha não consegue entrar, então não será, digamos, usado na saída, ou seja, no resultado do fechamento. O efeito final é este. Então o fechamento ele vai fazer o que? Ele vai fechar entradas abruptas, ok? Enquanto que a abertura, como nós mostramos acima, vai fechar esses picos salientes, como nós temos observados aí. Então, o efeito total que nós temos para a abertura, o elemento estruturante ele ficará rolando por baixo da superfície. Como resultado, os picos estreitos com relação ao elemento estruturante serão reduzidos em amplitude e espessura, okay? Ou seja, em altura e espessura. A abertura ela reduz detalhes claros sem alterar regiões planas, porque nas regiões planas a bolinha, né, o elemento estruturante encosta em todas. A erosão inicial ela remove os detalhes claros e, digamos, estreitos e escurece a imagem. E logo após a dilatação aumenta a intensidade da imagem, mas sem recuperar os detalhes já removidos pela erosão, que são justamente os picos
estreitos em relação ao elemento estruturante. Okay? Enquanto que no fechamento, que é uma sequência de dilatação depois erosão, o elemento estruturante ele vai ser, digamos, uma operação que a gente enxerga como se estivesse rolando, uma bolinha rolando por baixo da superfície. Então, os picos, né, não são, aliás, por cima da superfície. Os picos não são alterados por conta disso, e os detalhes escuros, okay, entradas de diâmetro pequeno em relação ao elemento estruturante, são removidos, enquanto que as regiões mais claras, planas, provavelmente, são mantidas pouco alteradas. Okay? Então, o fechamento reduz detalhes escuros sem alterar regiões planas. A dilatação inicial ela remove os detalhes escuros, provavelmente os mais, digamos, detalhes finos, né, entradas na superfície, e torna a imagem mais clara. Em seguida, a erosão escurece a intensidade da imagem nas regiões planas, mas sem recuperar aqueles detalhes, aquelas entradas escuras removidos pela dilatação. Então, em resumo, a abertura será uma sequência de erosão seguido de dilatação e o fechamento será uma operação de dilatação seguido de erosão. Tá? Podemos enxergar a abertura, ou gerar o resultado da superfície final, passando o elemento estruturante por baixo da superfície, enquanto que no fechamento nós passaremos o elemento estruturante rolando por cima da superfície, como ilustrado aqui nas figuras, no caso da abertura, passando por baixo, e no caso do fechamento, passando por cima. O efeito final da abertura é eliminar picos salientes, e no caso do fechamento, eliminar entradas rápidas, né, pontos escuros, resultando numa imagem mais suave, conforme indicado no gráfico abaixo. Ok? Aqui. Bom, uma operação importante é que a abertura e fechamento tem várias propriedades, inclusive a dualidade. Eu posso obter o fechamento através da abertura, fazendo operações complementares adequadas, e da mesma forma, a aplicação seguida de aberturas não altera o resultado. Então, se eu fizer uma abertura ou fizer duas com o mesmo elemento estruturante, o resultado final não será alterado. Ok? Mas a coisa é que depois que eu passar a bolinha uma vez por baixo, se eu passar de novo, ela vai encostar em todos os lugares, ou seja, não altera o resultado. Isso também acontece no caso do fechamento. No fechamento, se eu fizer uma operação de fechamento ou fizer duas operações de fechamento com o mesmo elemento estruturante, não altera o resultado, ou seja, se eu passar a bolinha uma vez, eu vou ter esse resultado aqui abaixo, ok? E se eu passar de novo, eu vou ter o mesmo resultado. Então, a sequência de operações morfológicas desse tipo aqui não geram nenhuma alteração na superfície, ou seja, na imagem. Para aquela imagem que nós já apresentamos, imagem do cavalo, onde nós fizemos aqui a dilatação, depois a erosão, vamos fazer agora a mesma operação, né, morfológica usando a abertura e o fechamento. Observe que para aquela imagem do cavalo, a abertura irá remover os detalhes mais claros, aqueles picozinhos que nós tínhamos anteriormente. Tá? E está aqui a abertura, resultado da operação sobre aquela imagem do cavalo original. Já o fechamento, ele vai remover as entradas escuras, por exemplo, essas cintas que são entradinhas, né, bastante abruptas, elas serão praticamente removidas pelo processo de fechamento. Ok? Então, lembrando a vocês que é importante fixar é que nós temos a abertura, ela vai ser uma erosão seguido de dilatação. Essa erosão ela vai eliminar detalhes claros, ok? Picos. Já no caso do fechamento, nós teremos uma dilatação e depois uma erosão. Este efeito da dilatação ela vai reduzir detalhes escuros sem alterar regiões planas. Okay? Então, as entradas escuras serão reduzidas drasticamente e o efeito está aqui apresentado para vocês nesse exemplo. A abertura remove detalhes claros, okay? Estamos vendo aqui, e o fechamento remove detalhes escuros.
Uma operação muito interessante, baseada em imagens com nível de cinza, é o alisamento morfológico, qual é o resultado da sequência da aplicação da abertura com o elemento B, e depois o fechamento com o mesmo elemento B. O efeito dessa sequência de operações morfológicas em Z3 é remover detalhes claros e também os escuros. São artefatos ou ruídos morfológicos no sentido de serem picos rápidos, né, eventualmente algum ruído, ou entradas rápidas, né, alguns pontos mais escuros e estreitos que são eliminados pelo processo de alisamento morfológico realizado pela sequência de abertura e depois o fechamento com o mesmo elemento morfológico. A operação de gradiente morfológico também é realizada usando uma sequência de operações de abertura e fechamento. Nesse caso, eu tenho inicialmente uma abertura pelo elemento B e eu subtraio esse resultado do fechamento com o mesmo elemento B da imagem original. Então essa diferença ela vai criar o que a gente chama de gradiente da superfície, indicado aqui no nosso exemplo do cavalo, onde você observa que eu vejo as variações sendo enfatizadas por esse gradiente morfológico. Ele é muito interessante porque dependendo do formato do seu gradiente, você vai incentivar ou vai enfatizar algumas direções, alguns formatos diferentes. Então é algo bem mais completo do que um simples gradiente. A operação Top Hat ela enfatiza regiões escuras, detalhes que aparecem em regiões pouco iluminadas são bastante amplificados através dessa operação que é muito simples. Você vai pegar a imagem original F e vai subtrair a abertura que você fará com o elemento estruturante B. O efeito desta operação é aprimorar bastante detalhes que estão em regiões escuras, pouco, digamos, perceptíveis em função da iluminação. Ok? Então observe esses detalhes que aparecem aqui nessa região, onde você dificilmente veria sem o auxílio da operação Top Hat. Vamos nos reportar à imagem original para vocês observarem como tem muito detalhe que foi amplificado nessas regiões escuras da imagem original. Estou percebendo que aqui temos vários detalhes interessantes que não aparecem na imagem original e foram amplificados com a operação Top Hat, como está indicado aqui na figura. O Top Hat é bastante usado em algumas aplicações. Uma aplicação interessante de morfologia é a segmentação em regiões que têm diferentes texturas. Então a ideia aqui é separar essas regiões aqui. Observe que deste lado tem uma textura mais fina do que do outro lado. Então eu vou tentar separar isso utilizando, nesse caso, uma sequência de fechamentos sucessivos com elementos estruturantes com tamanho crescente até eliminar textura de um dos lados. Do lado esquerdo, que tem buracos menores, ficará tudo uniforme e claro se eu fizer os fechamentos sucessivos. Okay? Eu vou apagar esses buracos aqui. Okay? Depois, na sequência, eu vou aplicar uma abertura com elemento estruturante que tem uma largura maior que a separação nesta textura mais larga, lado direito. O lado direito ficará todo escuro, porque eu vou apagar essas entradas aqui usando a abertura com elemento estruturante com largura maior. Ok? Então, no final, eu vou ter o lado direito escuro e o lado esquerdo bem claro. Então, uma simples linearização vai me indicar aonde está a linha que separa essas duas regiões que têm texturas diferentes. Em granulometria, o objetivo é determinar a distribuição de tamanhos de partículas. Neste exemplo abaixo, nós temos 3 tamanhos diferentes que estão sobrepostos. Eu quero calcular, por exemplo, qual é a distribuição, quantas partículas de um tamanho eu tenho, quantas de outro tamanho e assim por diante. Então, como é que a gente vai fazer isso? Com uma sequência de aberturas, cada uma com elemento estruturante de tamanho crescente, nós vamos gerar vários resultados, e a diferença entre esses resultados e a imagem original
vai sendo calculada e colocada em um gráfico. Então essas diferenças são normalizadas para construir um histograma de tamanhos de partículas, que seria o nosso resultado final, a granulometria. As aberturas com tamanho de elemento estruturante terão mais efeito nas regiões onde nós temos um tamanho de partícula de tamanho similar. Esta é uma dica para definir o tamanho das aberturas e dos elementos estruturantes. Então aqui no resultado final eu tenho um histograma que me diz quantos elementos ou quantas vezes ocorreu determinado tamanho. Observe que o tamanho pequeno aqui ocorreu muito mais do que o tamanho grande, como é configurado, observado aqui neste exemplo. Como vocês podem observar, tem muitas formas de você explorar morfologia dependendo do seu objetivo. Uma das aplicações interessantes é quando você utiliza elementos estruturantes com uma certa orientação. Aqui, o exemplo, o objetivo é identificar e eliminar defeitos em uma direção. Observe que essa imagem tem alguns defeitos, certo? Nessas trilhas aqui. Então, a imagem original está sendo inicialmente aplicado o fechamento e obtenho aqui em B o resultado do fechamento com uma estrutura vertical aplicado à imagem A. Faço a operação top hat, encontro esses elementos aqui mais claros e sobreponho a imagem que foi fechada, esses elementos. Observe que eu consegui localizar as regiões que têm defeito, ok? E essas regiões que têm defeito são salientadas e sobrepostas à imagem com fechamento para que a gente eventualmente tome alguma decisão, se aquilo é um defeito que deve ser corrigido, etc. Aqui embaixo é mais claro observar o efeito, estamos vendo aquela visualização que gera o efeito de superfície. Aqui eu tenho a imagem original, ok? E logo a seguir eu tenho a imagem com fechamento. Então eu tenho aqui esses efeitos que apareceram. Com o uso do top hat eu consigo identificar alguns defeitos que apareceram na estrutura original. Para finalizar este módulo de morfologia, vamos apresentar aqui a aplicação da biblioteca OpenCV e da biblioteca SciPy para resolvermos o problema de morfologia Z3. Um detalhe importante, prático, é que a biblioteca OpenCV não funciona bem com morfologia em Z3. Tá? Ela é bem melhor, bem adequada para operar com imagens binárias, ou seja, Z2. Já a biblioteca SciPy, ou SciPy, oferece muito mais funcionalidades, além dessas de morfologia, e é muito adequada para operar com morfologia Z3, conforme exemplo. Aqui tem um programinha rapidamente colocado apenas para ilustrar a funcionalidade das bibliotecas citadas. Nós temos a leitura das imagens, conversão para nível de cinza, essas imagens são originalmente coloridas. Depois nós definimos um tipo, quero trabalhar com 16 bits, sem sinal. Depois eu faço a aplicação da dilatação, erosão, abertura, fechamento e novamente fechamento depois da abertura, usando a biblioteca SciPy ou SciPy. Okay? O tamanho do elemento estruturante está definido aqui. Eu vou fazer um tamanho, nesse caso, 50 por 50, ou seja, um bloco de 50 por 50. E aqui eu vou apresentar as imagens resultantes, conforme veremos a seguir. Então aqui são as imagens. A imagem original é um pulmão. Aqui está a imagem dilatada do elemento estruturante, que é um bloco de 50 por 50. Aqui está o exemplo desta imagem sendo erodida, novamente com o bloco 50 por 50. Aqui está a imagem aberta, que é a sequência de erosão mais dilatação. Okay? Aqui está a imagem fechada, que é a sequência de dilatação depois erosão. E aqui está a sequência de aberta e depois fechada. Então observa que eu consegui identificar regiões onde eu tenho aqui praticamente o pulmão, sem a interferência das costelas e outras estruturas pequenas que eu eliminei usando a sequência de abertura e fechamento.